Bem, irmãos, nesse vídeo vamos demonstrar aqui o que é que significava esse mistério que Paulo cita em Efésios capítulo 3. Vocês sabem que desde o início Deus tinha um plano com Israel. E esse plano incluía várias profecias relacionadas a Israel, a criação da nação de Israel. Podemos até citar Gênesis 12, 2, quando Deus fala claramente para Abraão, dizendo para ele sair daquela terra e sair daquela parentela, que ele iria fazer dele uma grande nação, um grande povo, iria abençoar grandemente a Abraão. É claro que esta profecia está relacionada também com um personagem muito importante da Bíblia Sagrada. Essas profecias estão relacionadas com o Messias. Por quê? Porque através do Messias veria a salvação para a nação de Israel. Mas esta salvação para Israel não era apenas só para a nação de Israel. Esta salvação incluía também outros povos, que a Bíblia chama de gentios. Então, várias profecias foram direcionadas para os gentios. Falamos que Deus trata com 3 povos em relação à profecia: Israel, gentios e um terceiro que já vamos falar para os irmãos. Ocorre que de todas as profecias faladas em relação ao Messias, esse ponto é importante, ficou faltando para os judeus entender como o Messias viria a esta terra. Então é claro que pela palavra de Deus já estava profetizado que o Messias seria rejeitado. Tá bom? Isaías, capítulo 53, fala sobre isso. Fala inclusive do sofrimento do Messias. A rejeição por parte de Israel em relação ao Messias foi tão grande que deixou que ele fosse então morto na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz claramente: ele veio para o que era seu. Ele veio para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Por isso colocamos aqui o Messias rejeitado. Como eles não o receberam, então a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nesse sentido, então, iniciou-se o tempo dos gentios. Como Israel rejeitou, os gentios, então, abraçaram
ao Messias. Devemos, no entanto, dizer para os irmãos que isto não significa que, se Israel tivesse aceitado o Messias, os gentios estavam fora do plano de Deus. Não. Porque aqui, nas profecias relacionadas ao nascimento da nação de Israel, Deus já tinha dito para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas isso não ficou muito claro nem para Abraão e nem para os profetas que falavam a respeito do Messias, pois eles entendiam um Messias que viria livrá-lo do jugo romano. Eles não entendiam que o Messias, ele seria o Salvador de toda a humanidade. Pois, afinal de contas, Jesus veio para resolver primeiro o problema do homem, o nosso problema, o problema nosso com Deus, resolver essa pendência que nós tínhamos com Deus. Ele veio para riscar esta cédula que era contra nós. Mas o Messias foi rejeitado. E ao ser rejeitado, entrou então o tempo dos gentios, que é justamente este tempo em que foi dado a conhecer para que todos pudessem então ter conhecimento do Messias. Isso é importante, irmãos, porque a salvação, de certa forma, era quase que exclusiva, ou pelo menos era esse entendimento que os judeus tinham acerca da salvação, acerca do Deus que eles serviam. Então era algo quase que exclusivo. Embora, volto a dizer, desde Abraão já foi dito que a salvação, já foi dito, melhor dizendo, que através de Israel, Deus abençoaria a todo mundo. Através da nação de Israel, o Senhor abençoaria todas as nações da terra. Tá bom? É neste sentido que entra o contexto do mistério da igreja. Por quê? Veja bem, falei para os irmãos que os profetas, eles tinham uma certa noção que o Messias, ele seria importante para todo mundo. Mas essa noção deles era muito limitada. Tá bom? Porque eles não tinham conhecimento pleno. E a nossa lição deixa isso bem claro. Então, o que é que Paulo nos informa? Ele nos informa que havia esse mistério em relação a Cristo e em relação principalmente à igreja. Por quê, irmãos? Porque na rejeição dos judeus em relação ao Messias, como eles rejeitaram,
foi aberto então esse tempo dos gentios, para que a eles também fosse pregado o Evangelho. E então, Paulo, como o apóstolo dos gentios, foi incumbido desta missão, assim como de outros também, para pregar o Evangelho a todos os povos. E daí, olha que coisa maravilhosa. Nós temos o que então? Vários povos, várias nações, em todo tempo, em todo canto do planeta, ouvindo falar a respeito de Jesus. Isso é interessante, porque é aí que nós entendemos a abrangência do Evangelho de Jesus. É exatamente em Jesus que vai se cumprir aquilo que foi prometido para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Aí sabe o que é interessante? A palavra de Deus nos mostra que este organismo místico, no sentido espiritual da palavra, ele se refere exatamente a Jesus. E aqui, na palavra de Deus, em Efésios, deixa claro que esse mistério se refere à igreja, porque a igreja agora é um corpo, um organismo. Aqui é apenas uma representação do templo físico, e aqui uma representação do corpo de Cristo, formado por várias pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Que coisa maravilhosa! Aí sabe o que acontece? A profecia que foi dada para Abraão, de que através dele todas as famílias da terra fossem abençoadas, se cumpriu em Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, e conforme diz Apocalipse, com seu sangue ele comprou pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Este é o grande mistério de Cristo, como aquele que veio unir em um corpo a igreja, pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, aonde ele, Jesus, é o cabeça de todo esse organismo. Que Deus nos abençoe. Amém.